Olá, que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do Manchete Podcast. E eu lembro a você que, além das nossas redes sociais, nosso programa está disponível também na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a secretária de Educação de Campos, Tânia Alberto, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Tânia. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante, tão necessário no dia a dia, que é a educação. Tânia, vamos começar falando sobre uma medida recente tomada por você enquanto secretária, que foi a suspensão de algumas unidades escolares, umas sendo transferidas, aglutinadas a outras, outras dando opção para que os alunos escolham entre uma ou outra unidade mais próxima. Conversava com você antes da gente começar a gravar, falar em fechamento de escola não seria o correto nesse momento, até porque não é um tempo que agrada a Não é. ninguém, né? Nós não O que estamos. está acontecendo? Antes de qualquer coisa, é importante a gente deixar claro que, quando se trata do Ministério da Educação, cada escola ela tem um código do INEP, que é para onde a gente trata todas as informações de censo escolar e todos os recursos destinados à educação pública. E não se usa o conceito de desativar escola. Você suspende temporariamente as atividades em função de várias necessidades, como essas, por exemplo. E o mais importante nesse primeiro momento é dizer por que a gente fez isso. Essa providência que nós tomamos de divulgar 3 portarias no dia de hoje sobre suspensão de atividades, elas têm 2 motivos importantes, mas além desses 2 motivos, a gente precisava adequar essa situação já pensando no próximo ano letivo, então nós não vamos mexer com nada este ano. Tudo isso é para efeito a partir do próximo ano letivo, porque nós estamos em período iniciando a campanha de eleição de diretores, porque hoje em dia a nossa rede municipal é toda feita com eleição de diretores. Eles só são nomeados quando não há chapa que concorra a uma eleição. E por conta da eleição, a gente precisava ajustar quais unidades teriam direito a ter diretores pela classificação e quais a gente não teria. E nós hoje temos uma situação muito específica de 3 unidades que estão passando por grandes obras de reforma, e por conta disso eu precisava tirar aquelas escolas da lotação naquele prédio para elas estarem integradas a um outro, onde elas de fato já estavam funcionando, inclusive os alunos de 3 dessas escolas já estão estudando em outro prédio, só que ficavam 2 escolas ocupando um prédio só, e aí a relação entre as pessoas, a integração das crianças estava ficando prejudicada, inclusive com o uso de espaço, porque se eu venho de uma escola A com um determinado número de alunos por turma, e naquela outra escola eu tenho outro número de alunos, eu acabo ocupando mais salas do que se fosse uma coisa integrada, para que eles tenham mais salas para laboratórios e outras atividades, é para melhorar as condições de oferta. E essas escolas voltam a funcionar normalmente assim que as obras ficarem prontas. E os outros casos dizem respeito a unidades hoje que funcionam em casas alugadas, que são antigas creches e uma escola que durante muitos anos a gente foi alocando isso em imóveis pequenos e precários de fato, e hoje a gente tem que substituir esses imóveis por imóveis educacionais planejados para isso e de qualidade. Duas dessas unidades que estão publicadas na portaria vão para um prédio novíssimo que vai ser inaugurado até o início do ano letivo, que é a reativação, porque estava suspensa, da antiga escola Professor Fernando de Andrade, que fica em Guarulhos. Ela vai estar sendo construída, quem mora ali na comunidade, no entorno, está vendo, um prédio maravilhoso, com 2 andares, e a gente está abrigando 2 imóveis, saindo de 2 casas alugadas precárias, tirando essas 2 unidades para dentro deste prédio escolar adequado. As outras 2 ficam na Penha, porque nós ampliamos a estrutura física, já fizemos a inauguração de uma, já vamos inaugurar a próxima ampliação nos próximos dias, e aí a gente está tirando da casa alugada para dentro de um prédio escolar adequado. Então, e as outras 2 unidades são essas que estão com obras na área urbana e uma no interior, que a gente está remanejando para a escola mais próxima, e nós vamos reformular todo o prédio antigo, inclusive para abrigar a política de creches no interior. Então, não houve uma desativação de unidade alguma. Teve uma suspensão de reorganização da estrutura do município, porque Campos, diferente de outras cidades, com o mesmo contingente de população e de número de alunos, ela tem um volume muito maior de unidades escolares por causa da dispersão territorial. E em algumas situações a gente precisa fazer algumas adequações, porque o histórico passado, que é uma coisa que algumas pessoas não conhecem, por conta dessa expansão do território,
território, com muitas fazendas no interior, algumas dessas escolas estão localizadas, e uma dessas, o exemplo, é da Escola Municipal Padre João Norberto, que fica na Estrada da Lagoa de Cima, onde não há uma única residência sequer próxima à escola. A escola fica na beira da estrada, cercada por canavial em todos os lados. Todos os alunos que estudam lá, eles vêm da comunidade vizinha, que é a comunidade da Tapera, onde tem uma escola modelo dentro da Tapera, com salas adequadas, com quadro, com laboratórios, e as crianças eram deslocadas com transporte escolar para ir para essa escola no meio da estrada. Então, esses modelos precisam ser revisitados, não no sentido de desativação de escola, porque não é essa a política, e muito pelo contrário. As escolas do campo, nós temos em campos um respeito a esses espaços. Nós temos hoje escolas que funcionam com 15 alunos, e mesmo assim ela é mantida com todos os serviços necessários, porque não há uma política de desativação de escola. Agora, a reorganização da rede é uma necessidade, e por isso que esse assunto veio hoje, porque como eu tenho que fazer eleição de diretores, eu tinha que ter isso documentado para ficar correto. Tânia, a educação de maneira geral no país, né, essa semana começa uma avaliação nacional que vai gerar lá na frente o IDEB da cidade, começa a aplicação do SAEB. Começou, se não me falha a memória, porque eu também fiz matéria de assessoria sobre o SAEB, começa agora do dia 20 e vai até o dia 31. O que acontece? Nós, de fato, tínhamos já uma previsão de 2 semanas consecutivas de aplicação das avaliações do SAEB, mas recebemos uma comunicação na semana passada que houve alguns atrasos por conta da logística entre União e Estado que fazem esse trâmite para a aplicação das avaliações, e as avaliações da rede municipal só acontecerão na primeira semana de novembro. Parece que há um movimento no sentido de aplicação primeiro nas escolas estaduais, depois nas escolas municipais. Mas nós não temos ainda nenhuma formalização de documentos, a gente aguardava uma portaria do governo federal fazendo essa reorganização, mas o fato é que o SAEB sim vai acontecer, mas não já iniciando esta semana como nós prevíamos, e sim na semana que vem. E qual a sua expectativa em relação a essa avaliação, que, como eu falei, é importante? Exato. O mais importante de tudo é a gente entender que o SAEB, que gera um resultado associado ao nível de desempenho de aprovação e reprovação dos alunos, que é o rendimento escolar, e juntos, né, esses dois componentes de avaliação de desempenho, que são medir por um teste o quanto o aluno aprendeu e verificar o quanto de alunos foram retidos ou aprovados, isto combinado gera um IDEB. E o que é importante falar disso? Primeiro, porque isso não é... E durante muito tempo, muitas pessoas entendiam assim. O IDEB faz parte do Plano Nacional de Educação e nós temos as metas do Plano Nacional a serem cumpridas. Então, quando você vê qualquer coisa relacionada à política de educação, ela não pode acontecer desalinhada ao Plano Nacional. E a meta 7 do Plano Nacional de Educação, ela fala exatamente da correção do fluxo escolar, que trata da questão de não podemos ter alunos retidos continuamente, que aí vem para o discurso da aprovação automática, e entendermos que o fluxo de ensino no ensino fundamental pressupõe que dure 9 anos. O menino começa aos 6 anos no primeiro ano e termina aos 14, 15 anos no 9º ano, para ter consequência dos seus estudos no ensino médio, para completar todo o ciclo da educação básica. O SAEB, que vai acontecer agora, ele é uma mensuração nacional de parâmetro mínimo de qualidade, por isso que se avalia língua portuguesa e matemática, para todo o país, para ter uma noção do estado em que a cidade se encontra. No nosso caso, em Campos, se você fizer uma análise histórica, desde 2007, quando nós começamos a ter os indicadores de IDEB, Campos nunca teve uma nota SAEB ruim. O desempenho dos nossos alunos nunca foi um desempenho acima da média, ele não é um desempenho brilhante, a gente está trabalhando para vir a ser, e eu creio que muito em breve a gente vai ver os nossos alunos despontando em grande volume,
Mas ele também nunca teve um desempenho de IDEB muito bom. Por quê? Se você pegar isso, qualquer pessoa pode fazer, porque isso é um dado aberto, tá? Na política nacional, o INEP tem todo esse histórico. Você acompanha, a média do nosso aluno está sempre acima de 180 pontos na nota de língua portuguesa e de matemática. Algumas escolas chegam a 250, 260, outras caem, mas a média é entre 180 e 250, que não é uma média ruim. E aí, o que faz a diferença se esse IDEB fica melhor, como nós tivemos o nosso melhor IDEB na última edição de 2023, ou chegamos a como 2019, que na média tivemos? O que faz essa diferença? O que faz essa diferença é o quanto fluxo escolar, que é quantos alunos estão conseguindo acompanhar adequadamente o ensino ano a ano, cada ano na sua escolarização. E Campos sempre teve um histórico muito antigo. Eu gosto muito quando eu escuto as pessoas falarem sobre aprovação automática, que aí eu faço a pergunta que eu te fiz antes. E o oposto de aprovação automática é o quê? Reprovação automática. Quando Campos reprovava 40% dos alunos no primeiro ano, em 2014 ninguém achava isso reprovação automática. Você imagina, primeiro ano, você tem um filho com que idade? 2 anos. 2 anos. Quando ele fizer 6, ele vai para a alfabetização. Você acha convencional uma criança de 6 anos, que nem aprendeu a amarrar o cadastro do sapato ainda, ser reprovada porque não conseguiu aprender a ler e escrever tudo que o professor achou que ele tinha a obrigação de saber? Ou a gente está em processo de aprendizagem? Então, o entendimento de que o ensino fundamental ele é um fluxo contínuo de aprendizagem que dura 9 anos, faz com que a gente perceba que não é uma questão de aprovar ou reprovar, é uma questão de ensinar, verificar o que se aprendeu do ensinado e voltar a ensinar de uma outra forma para quem não conseguiu aprender ainda. Mas voltar numa próxima série ou mantendo na mesma série? A ideia é fluxo contínuo, porque quando você reprova, e a prova é o próprio município de Campos. Se em 2014 eu reprovava 40% dos alunos do primeiro ano, e por que eu gosto de falar de 2014? Porque em 2015 nós paramos de reprovar crianças de 6 e 7 anos. E o resultado está aqui. Olhe todos as notas de SAEB de lá para cá, e você vai observar que mesmo não reprovando mais alunos de primeiro e segundo ano, a nossa média não caiu. Ela, ao contrário, ela melhorou. E eu não estou falando do IDEB, eu estou falando da prova, desempenho do aluno. Porque não é reprovando que se ensina, é ensinando que se ensina. E aí o menino que não aprendeu com 6 anos todos os pré-requisitos mínimos que se supôs que ele deveria saber aos 6, e ele tem os 7 para continuar aprendendo, e os 8 para continuar aprendendo, e os 9 para continuar aprendendo, e os 10 para continuar aprendendo, e assim sucessivamente, porque você vai aprendendo e se apropriando à medida que você vai amadurecendo, intervenções metodológicas diferentes. Porque se você diz que o menino não aprendeu e no ano seguinte você retém e coloca esse menino para fazer tudo que ele já fez de novo e não muda o modelo, ele vai repetir a mesma coisa do mesmo jeito, isso é igual a receita de bolo. Se você quer um bolo diferente, você tem que fazer uma receita diferente. Se você quer um bolo igual, você vai fazer a mesma coisa. Se ele já não deu sucesso nem resposta naquele modelo, se você não muda o modelo, ele não melhora. Então, você tinha alunos, isso é fato, se nós reprovarmos desse resultado, os nossos alunos seriam maravilhosos, porque eles vivem sendo reprovados. E não viviam, não, eles continuam sendo reprovados. Nós temos hoje, ainda hoje, Campos entre as cidades com mais alto índice de distorção idade série. 17,5% entre o primeiro e o quinto ano e 37,5% entre o sexto ao nono ano. E eu não estou falando da rede estadual, é só na rede municipal. Só que a meta nacional admitida é 5%. Olha como nós estamos acima da média nacional e da meta do Plano Nacional de Educação. E quando a gente fala das metas do Plano Nacional, ela não é uma meta intangível, ela é uma meta a ser perseguida. E perseguida com o quê? Com treinamento de professor, com melhoria da infraestrutura das escolas, com equipamentos novos, com mais recursos. E tudo isso é o que a Prefeitura vem fazendo desde 2021. Quando nós colocamos um kit de robótica na escola, não é um modismo, é para ter outras ferramentas pedagógicas para que esse menino desperte para outros interesses, porque nem sempre a gente é bom em tudo.
Nem sempre tudo que a gente estuda na escola a gente vai lembrar e aplicar na vida. A gente tem um formato de currículo muito fechado, com áreas cartesianas do conhecimento, em que a gente nunca para se discutir se a gente tem que ser bom naquilo tudo, para ser bem-sucedido na vida. E aí, quando você vem com esses currículos diversificados, é que você vai vendo essa potência que os meninos e meninas podem produzir de resultados. Eu tive um exemplo maravilhoso agora, que foi o Curta Campus, que nós tivemos vários curtas-metragens feitos nas escolas, pelos alunos, produzindo esse material com a orientação dos professores de tecnologia, mas é produção dos alunos. Foram mais de 50 curtos inscritos, alguns foram exibidos na primeira mostra internacional de cinema que a cidade teve. E isso é maravilhoso porque era uma linguagem com a qual eles não lidavam até algum tempo atrás. A tecnologia está fazendo a gente também enxergar outras ferramentas. Hoje os meninos têm os tablets nas escolas para fazer uso no momento certo, com o tempo de tela necessário, para aprender com a tecnologia e aprender a usar a tecnologia. Porque qual é o futuro deles? A gente não sabe, as nossas crianças, o seu menino e o menino de todo mundo hoje, qual é a carreira profissional que vai existir daqui a 10 anos? Que tipo de habilidades serão necessárias? A escola de hoje planeja o ensino elementar para o menino do futuro. E que carreira que ele vai ter no futuro? Então, é muito complexo a gente parar para reduzir a uma prova, a um teste, ou reduzir assim. O que o IDEB representa? O IDEB representa um esforço coletivo de ter uma ideia num país gigante como o Brasil, um padrão mínimo que se espera de desempenho. E hoje isso se aplica ao IDEB, que avalia o 5º, 9º ano, que avalia o Enem no ensino médio, que avalia agora, com a novidade que chegou nos últimos 2 anos, que avalia a alfabetização do 1º e do 2º ano, em escala nacional. Então, nós temos que aprender a lidar com é a ferramenta que nos mede escala nacional, e a outra, a ferramenta escolar de ensino e aprendizagem contínua. Tânia, a Secretaria de Educação, talvez, junto com a Saúde, sejam as mais impactadas com a questão de redução de RPAs, que está acontecendo um processo que está acontecendo em toda a Prefeitura de Campos, devido ao tag firmado pelo prefeito com o Tribunal de Contas do Estado. Enfim, só que chegam algumas reclamações também de algumas pessoas que estão falando que estão diminuindo o salário, estão perdendo o poder de compra, obviamente, porque está havendo uma redução do salário, continuando ainda como RPA nesse período, ou já passando para terceirizado. Isso está acontecendo na educação de Campos? Como é que a gente explica o que acontece com relação a isso? A gente vem para a origem. Primeiro, entender que nós estamos vivendo sobre a vigência de um termo de ajuste de gestão que foi amplamente divulgado pelo nosso prefeito em todas as oportunidades que ele teve de se comunicar com o público sobre o assunto. A educação, assim como a saúde, são dos maiores empregadores da administração municipal pela natureza do serviço que oferece. Como o campus tem essa dispersão territorial gigante, você acaba tendo muito mais escolas e creches, assim como postos de saúde, UBSs e vários outros, do que municípios, com o mesmo tamanho de população, mas num território estruturalmente menor. Né? Se a gente for pensar, assim, mal comparando, mas para as pessoas entenderem, para quem não está acostumado com a geografia da cidade, a dimensão da cidade, cabem 2 São Paulos e meia inteiras no território de Campos. Cabem 4 Rio de Janeiros aqui dentro. É muito território e tem população no território inteiro. Só que essa população ela se dispersa, mas demanda serviços. Então, se eu tenho escolas com 15, 18, 20 alunos, como temos no interior, também há outros serviços dessa natureza, e isso acaba gerando uma quantidade de mão de obra muito grande. E, historicamente, Campos vem fazendo uso dessa mão de obra de serviços complementares, no caso da educação, complementares à educação, com essa mão de obra de RPA, nunca deixou de admitir isso, isso é correto, só que agora, nesse novo termo de ajuste de gestão, esse processo começa a ser transformado. E ele é transformado dentro do que está previsto em lei, nos acordos com o Tribunal de Contas, e hoje, para a educação, nós vamos trabalhar com 2 grandes linhas. Uma, que é a linha do concurso público para os cargos especializados da área de educação, professores, pedagogos e outras categorias especializadas, e os cargos que serão objetos de terceirização por empresas que prestarão esse serviço. Entre eles, o serviço de
manutenção e conservação predial, o serviço de vigilância de unidades e o serviço de apoio educacional na linha apoio operacional e apoio escolar. E por que a gente faz essa distinção? Porque você pensa o que é um porteiro numa escola? Ele é um apoio às atividades do ato de ensinar e aprender dentro daquela unidade. O que é um monitor do transporte escolar? Ele é um apoio. O que é um auxiliar que cuida das crianças da educação infantil junto na creche? O que é um inspetor de alunos? E várias outras categorias. São categorias de apoio ao exercício da função que é própria da educação. E o apoio operacional, que são aqueles que fazem a máquina andar, que é o motorista, que é o cortador de grama, que é a pessoa que trabalha com uma manutenção. Então, optou-se em Campos por terceirizar esses serviços que complementam as demandas da educação, e os outros serviços são os serviços essenciais da categoria profissional que terão concurso público. Nosso primeiro concurso público já tem uma previsão, nós já fizemos a organização, estamos agora em fase inicial de licitação da empresa que vai fazer a aplicação do concurso público, para que nós tenhamos já no próximo ano letivo professores novos concursados nessas vagas, vagas amplamente divulgadas pelo prefeito. Teremos 1.000 vagas oferecidas, 920 vagas para professores e 80 vagas para pedagogos. E as demais atribuições do apoio operacional e apoio escolar serão objeto de terceirização por empresas que prestarão esse serviço ao município, que também está caminhando em processos de licitações distintos para cada uma dessas atribuições. E qual é a situação de um RPA hoje? Nós temos várias categorias de RPAs em diferentes valores que precisaram ser reorganizadas para se enquadrar num padrão. Que tipo de RPA eu tenho? A gente pensa numa prefeitura enorme, você não pode ter alguém que faça limpeza nesse prédio que ganhe diferente daquele que faz limpeza naquele outro prédio, naquele outro prédio, naquele outro prédio. Então, essa unificação das categorias gerou esse desconforto para algumas pessoas. Eu estou fazendo a mesma coisa para CHM, não. Você está dentro da categoria. Especificamente na educação, o que acontece? Nós estamos eliminando gradativamente, porque esse é o compromisso assumido com o Tribunal de Contas, desses cargos de RPA em atividades que não deveriam estar presentes, onde não deveria estar presente o RPA, e eles se extinguirão até o final do ano, porque isso é a divulgação que temos dado, para que se trabalhe para a terceirização. E o modelo a ser adotado a partir do ano, tão logo aconteça a terceirização, é que esses cargos terceirizados, esses cargos de RPA, sejam extintos. Então, e um exemplo muito comum é, eu tenho alguém que estava atuando numa função de RPA como suporte à docência, que era o apoio escolar em alguma unidade. E eu não terei mais essa vaga porque os contratos do processo seletivo de professor estão assumindo esse lugar. Mas surge uma outra vaga numa outra função. E aí você oferece à pessoa, eu tenho esta outra vaga, que é temporária, tal qual, mas é outro valor. Você quer outra vaga ou você prefere ser desligado? E aí, nesse movimento, é que gera algumas... mas eu mudei, estou fazendo a mesma coisa, ou estou na mesma função, mas mudei o meu salário. Não existe salário considerado no RPA, é a prestação de serviços. E a prestação de serviços ela foi toda categorizada. Então, é por isso que houve esses ajustes. Então, há algumas reclamações, é normal, cada um olha a questão individual, mas o mais importante é entender que, para a educação, e esse é um exercício de um esforço muito grande, nós estamos substituindo a mão de obra de RPA, que é uma mão de obra de prestação de serviço temporária, para aqueles serviços que não são temporários. Eles serão terceirizados. E para a mão de obra especializada, que é a mão de obra da educação, da Política Nacional de Educação, professores, pedagogos e demais carreiras dentro da área do magistério, esses serão objetos de concurso público. Vamos pegar um gancho já no concurso público, porque teve... você está na educação, você entrou junto com o Marcelo, né? Então você já passou ali por algum processo seletivo para professor. E nesse processo seletivo, na época, com o Marcelo secretário, tinha a exigência de ensino superior e muita contestação em relação a isso, porque entende-se que a LDB
admite que possa ser professor somente com o normal médio, que é a formação de professor que temos aqui no ISEPAM, por exemplo, que ainda oferece o Não normal oferece, médio. não. Não oferece O mais? ISEPAM não oferece o normal médio há muito tempo, exatamente por causa da mudança da lei. Antes de qualquer coisa, sim, eu assumi o cargo de diretora pedagógica em 2021, junto com a equipe do professor Marcelo, mas eu sou servidora de carreira, eu sou pedagoga concursada do município de Campos há mais de 20 anos. E sempre fui uma pessoa que trabalhou na educação, porque eu também era servidora do Estado, hoje já aposentada da rede estadual, mas fui professora justamente do curso normal médio por mais de 25 anos, então conheço a trajetória dessa política de educação. O que acontece com a questão do curso de professores no Brasil, e aí a gente não pode falar da nossa cidade, mas toda a gente que fala daqui, a gente tem que falar do país como um todo. O debate sobre quem é o sujeito que deve ser o professor, qual é a carreira de professor, ela hoje se encontra esfacelada em duas opções por conta do próprio processo legislativo. Quando nós olhamos para o texto de 2008, eu comentava sobre a lei que criou o Piso Nacional do Magistério. Naquela lei, em 2008, eles diziam que o piso do magistério se aplicava ao profissional de nível médio, mas ele não citava nenhuma outra. Então, ele falava do piso e nada mais. Quando chega em 2014, que o Plano Nacional de Educação entra em vigor, ele tem nas metas 15, 16 e 17 informações de metas a serem cumpridas para a carreira do magistério. Uma delas dizia que a gente tinha que fazer o investimento das redes públicas, fazer o investimento para que pelo menos metade tivesse formação em nível de pós-graduação, mas a meta 15 já dizia que nenhum professor poderia continuar trabalhando, ele esticava até 2015 o prazo para que todas as redes criassem oportunidade para que seus professores que não tinham nível superior fizessem uma formação de nível superior, com incentivos. E é aí que entra o plano de carreira do Magistério de Campos, que hoje dá incentivos muito interessantes, porque ele dá 20% para quem tem uma pós-graduação, é uma função gratificada a mais, uma gratificação mensal, para quem tem uma pós-graduação, que passa a ser 30% se ele tiver mestrado, que passa a ser 40% se ele tiver doutorado, e ainda com a prerrogativa do afastamento parcial de carga horária, porque há um incentivo para quem faz mestrado e doutorado de redução de carga horária durante seu tempo de estudos. Então, há vários fatores que estão elencados lá pelo Plano Nacional. E a outra questão é a própria LDB, vem em 2017 com um artigo novo que altera esse artigo da LDB, que diz que a formação docente far-se-á em nível superior, em cursos de licenciatura. No entanto, admite-se como formação mínima para o exercício na educação infantil nos anos iniciais, aquela obtida em cursos normal médio. Então, ela fala que é em nível superior, mas ela admite, como se fosse um degrau a menos, a formação de nível médio. Por que ela faz isso? Porque ela está falando de um país de dimensões continentais, onde você não pode parametrizar a região sul e sudeste mais desenvolvidas, onde todo mundo tem a oportunidade de estudar, com alguém que está lá em Roraima, no Acre, no Amapá, no Amazonas, com distâncias enormes, onde nem todo mundo conseguiu ter ensino superior. E aí, ao mesmo tempo que a lei traz isso, em 2017, você veja o quê? Já tinha uma meta do Plano Nacional, que em 2015 todos tinham que ter formação, tinha o estímulo à pós-graduação, e vem em 2017 e fala, tá, é nível superior, mas eu não posso deixar de admitir que em alguns lugares eu não vou conseguir ter todo mundo com nível superior. E aí a gente vem, e o próprio texto diz o quê? Concurso para o magistério se dá com provas e títulos. E aí você vai entender o nosso processo seletivo, por que ele foi exigência de nível superior. Primeiro, porque ele segue o que está previsto na lei. E segundo, que como ele não pode fazer uma prova de títulos, porque processo seletivo simplificado, como o próprio nome já diz, ele é simplificado, ele tem que ir pela exigência que melhor atende ao serviço público. E o que melhor atende é o nível superior, conforme a lei prevê. Agora, no concurso, o concurso ele seguirá rigorosamente o que está previsto em lei. A formação docente será em nível superior nos cursos de licenciatura, admitindo-se o normal médio. Isso quer dizer o quê? Alguém que tem normal médio vai poder fazer o concurso? Vai.
Claro que vai. Mas é preciso que ela saiba que as competências que lhe serão exigidas são aquelas do exercício da profissão, que independe dela ter normal médio ou ter um curso de pedagogia, o pré-requisito para ensinar a uma criança de primeiro ao quinto e na pré-escola é o mesmo. Então, o candidato que estiver melhor preparado, independente de ter feito normal médio ou de ter feito curso de pedagogia, ambos terão a mesma chance, mas o pré-requisito não se dá, né, no nível superior nem no nível médio, se dá pelo que se exige para esse exercício profissional. Mas todos poderão concorrer. Agora, é importante entender que o modelo de sociedade vem mudando. Já existem hoje estados no Brasil que sequer oferecem mais a formação de nível médio para a educação. E hoje, muitos autores já entendem que a formação no normal médio ela é uma formação inicial que o prepara para uma licenciatura, seja pedagogia ou qualquer outra área. E aqui em Campos, hoje, a gente tem de escola pública uma única escola que oferece o normal médio, que é a Escola Estadual João Pessoa, porque até o ISEPAM fez parte de uma transformação. E por que ISEPAM? Que era o antigo IEPAM, que também tinha normal médio. E lá em 2000, quando ele virou Instituto Superior de Educação, ele seguiu o mesmo padrão, né, criado pelo governo do Estado, quando criou os institutos de educação, que ofereciam cursos de pedagogia. Começou com o normal superior, depois passou para pedagogia. Os IFES seguiram a mesma linha, abrindo vários cursos de licenciatura. Depois o CEDERJ, que vem oferecendo essas licenciaturas públicas gratuitas em cursos de nível superior, para incentivar a formação docente, seguindo tudo isso que está previsto na lei. E, por fim, a gente teve a plataforma Freire e vários incentivos, e mesmo em Campos nós já tivemos muitas bolsas de estudos oferecidas para licenciatura, para quem já era servidor. E ainda temos agora a bolsa de incentivo à primeira graduação para aqueles professores que ainda não tinham, e no caso de Campos, esse número é um número muito reduzido, que dos quase 3.900 professores da rede hoje, menos de 260 ainda não possuem ensino superior. Agora, o candidato que tiver ensino superior, ele não tem nenhuma vantagem, entre aspas, dentro da disputa. Aí vai depender do edital que vai ser construído com relação à prova de títulos. Veja bem, se a própria lei diz que a formação docente se dá pela prova e títulos, a gente precisa entender que os títulos também terão peso, como é normal em concurso. Agora, eu não consigo dizer, porque eu não posso falar sobre o edital, porque eu não faço parte da comissão organizadora do edital, até porque não seria correto, como secretária, fazer parte dessa comissão. É esse debate entre a comissão organizadora do concurso, que já foi instituída, e a empresa a ser contratada para a execução do concurso, a distribuição de ponderação de pontuação para os títulos, tal qual a lei prevê. Professor é concurso de prova e título. E, obviamente, que quem tem mais títulos dentro da área de educação, seguindo o que a lei prevê, estará melhor preparado ou não, depende da qualidade da prova que ele vai fazer. Então, é a prova e os títulos. Quem tem mais títulos e fez boa prova estará melhor preparado e, consequentemente, terá uma melhor pontuação, como é em qualquer concurso público. Né? Tânia, o assunto, se a gente deixar aqui, a gente faz 2, 3 programas, que a educação sempre rende bastante assunto, né? Mas já estouramos um pouquinho nosso tempo, mas precisamos falar, deixar o espaço aberto para você aqui para falar. Você citou mais cedo, né? Nós vivemos uma constante transformação e está aí um evento que vem voltado para isso também. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Como que eu estou preparando? 11ª semana de Ciência e Tecnologia. É 12ª? Olha só o tempo, nem eu estou conseguindo acompanhar. A Semana de Ciência e Tecnologia de Campos, ela segue o calendário nacional da Semana de Ciência e Tecnologia, porque nos últimos anos a gente vem sistematicamente, a todo ano, tendo projetos selecionados para as feiras estaduais e para o evento nacional, como tivemos ano passado, uma escola de Farol de São Tomé que nos representou na esfera nacional. E aí teremos agora, dessa vez ela vai ficar em 4 dias, começando na terça-feira, amanhã, indo até sexta-feira, com o movimento de escolas públicas e privadas, instituições de ensino superior e vários outros parceiros participando no evento lá no Jardim São Benedito. Todos são convidados. É muito importante entender, porque nós temos ali não só um espaço
de que tipo de ciência e tecnologia está se fazendo nas escolas públicas e privadas do município, mas também envolvendo por que nós temos um programa no município que é de incentivo com bolsas para iniciação científica júnior nas nossas escolas. Vários professores nossos e alunos são bolsistas, recebem remuneração para montar projetos nessa área, que é uma maneira de incentivar. São mais de 100 projetos hoje subsidiados pela Secretaria de Educação. Teremos mostra de robótica, porque os nossos meninos estão trabalhando com tecnologia, e muita coisa nova dos projetos da produção científica desses grupos sendo apresentados e também dando espaço para a ciência se fazer presente no lúdico, no criativo, na inovação, na tecnologia e na oportunidade da sociedade ver o que as escolas estão produzindo. Então, o que a gente mais quer é que muitas pessoas, e o tempo nos ajude para não chover, e o pessoal vá visitar a Feira de Ciência e Tecnologia do município, porque além dela ser muito importante para o calendário escolar e educacional do município, ele é importante porque ele desponta eventos e participações que serão avaliados por uma comissão julgadora e que serão encaminhados para a feira estadual e que, se aprovados, serão encaminhados para a feira nacional e, quiçá, feiras internacionais, porque o calendário de ciência e tecnologia ele é um projeto mundial que trata de pensar a ciência a bem da população, e o tema desse ano é muito importante, porque ele fala com o cuidado das águas, dos oceanos e mares, e não é possível pensar em lixo, em aquecimento global, em cuidado com a natureza, sem a gente pensar em como a gente está cuidando das nossas águas e dos nossos oceanos. E esse é o tema desse ano, e a gente quer muita gente indo lá para visitar a Feira de Ciência e Tecnologia, que esse ano está mais bonita que já foi ano passado, que já foi no ano anterior, porque a equipe que trabalha se dedica muito e a gente quer muito que todo mundo vá conhecer o que tem de bacana sendo oferecido lá. De terça a sexta, das 9 às 16 no Jardim Flamengo. Exatamente, com várias escolas em vários estandes, várias universidades. 9 horas da manhã, amanhã nós estaremos iniciando, fazendo a abertura do evento, então todos são convidados e venham para conhecer os estandes de todas as escolas. Não são os mesmos estandes todo dia, as escolas se revezam, porque é um grupo muito grande de apresentação. Não são só as escolas municipais, algumas escolas estaduais, privadas também fazem parte do calendário, porque é um calendário nacional e que a gente preza muito por ter a qualidade necessária. Ele é conduzido pela professora Carla Salles, que é uma liderança já reconhecida nesse ambiente das ciências da natureza, e muitos projetos também voltados para outras áreas das ciências humanas também estão tendo espaço, assim como a tecnologia. Então, a feira vai estar linda, a gente sabe que tem muito evento bacana acontecendo simultaneamente, as crianças, os adolescentes e os pais vão aproveitar muito. Tânia, mais uma vez, eu quero agradecer você pela participação, dizer que temos muito assunto para tratar, mas o tempo, já estouramos bastante o tempo, vou deixar aberto o convite para uma próxima oportunidade. Eu agradeço, né? Falar com o professor é sempre um desafio, que o professor fala demais, né? Mas a gente sempre agradece a oportunidade de falar com as pessoas, de falar com quem nos ouve, para entender um pouco mais daquilo que fica no senso comum. O nosso papel é justamente desfazer o senso comum de opiniões pré-formadas sobre conceitos que a gente acaba repetindo sem necessariamente saber se aquilo é verdadeiro ou não. E eu me coloco à disposição sempre. Falar de educação não é só uma obrigação, é também uma paixão. E é importante a gente dizer que só pela educação a gente transforma o mundo. E é por isso que a gente não pode perder oportunidade nenhuma de falar sobre ela. Obrigado, Tânia, e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais.